Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal do presencial, pessoal do online. Para quem é aluno novo, sejam muito bem-vindos. Alguém nunca foi aluno do Tchê ou meu aluno? Uns quantos? Pessoal de casa, tá me ouvindo bem aí? Então vamos lá. Acho que ontem o Martinez já falou que eu ia trabalhar com vocês matemática. Meu nome é Michel Vargas, sou professor de matemática aqui do Tchê Concurso. Estamos aí há 5 anos, fechando 5 anos no final do ano. Minha primeira turma foi uma turma combo para esse edital que ainda não tinha saído. Então, eu estou com muita vontade de ser muito assertivo com vocês, com a banca, porque já faz um tempo que a gente espera esse edital. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais que saiu ontem a notícia que ainda vai sair da Caixa Econômica Federal também. Então, para vocês que já estão fazendo Banco do Brasil, já vão estar correndo na frente. Deixo aqui na tela para vocês, para nos seguirem, por gentileza, no Instagram, Facebook, Tchê Concursos EP, @Tchê Concursos EP, e @Professor Michel Vargas. Se vocês estiverem estudando lá, quiser marcar, agradeço vocês nos marcarem, dando uma papirada no domingo de tarde, né, fazendo a recomendação do professor, tomando um chimarrão e fazendo as questões. Para quem ainda não foi meu aluno, vocês vão ver que eu peço que façam isso. É pouco mais de 60 dias, né, são 66, acho, ou 67 dias até a prova. Dá bem para esquecer da vida, né, um pouquinho e mudar de vida. Não sei se alguém já é concursado aqui. Pessoal, o que nós vamos trabalhar? A parte de matemática, todos os tópicos ali, com exceção da lógica proposicional. Não sei se o Martinez entrou nesse assunto ontem com vocês, que vai ser parte dele também. Então, queria pedir para vocês, antes de começar a explicar ali o que tem no slide, que qualquer dúvida vocês me perguntem. A aula não é feita somente do Vargas. Todo mundo me chama de Vargas geralmente. Não é o Vargas que é o professor e vocês têm que aceitar o que eu estou falando. É interessante que vocês interajam comigo. Tem bastante gente no presencial, graças a Deus, que é chato dar aula só no online. Pessoal de casa, sem bobagem, perguntem, é um intensivão. Vocês, eu não sei, alguém aqui no presencial ou em casa faz muito tempo que não tem contato com a matemática? Tem? Pessoal de casa, sim também? Pô, bastante gente. Então, olha só. Pode chegar num certo momento, não nesse meu primeiro caderno, mas no segundo caderno, que vocês tenham um pouco mais de dificuldade. Por quê? Trataremos de funções. É um conteúdo que o pessoal vem geralmente da escola, do ensino médio. É um conteúdo chato, difícil. Não é, gente. É simples desde que a gente entenda o início da coisa. Tá bem? Esse meu primeiro caderno, ele está composto com mais do que está explícito no edital. Por exemplo, lá no edital não fala claramente que cai frações, mas fala números racionais. Então, vocês vão encontrar no caderninho operações com frações. Outro tópico, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Lá no edital não fala sobre isso. Divisibilidade, números primos. Mas no meu caderno 1, eu gosto de trazer, mesmo não tendo no edital, porque querendo ou não, em uma questão ou outra, a gente precisa desses conceitos. Então, vocês vão encontrar conteúdo além do que está no edital. Quem não tiver dificuldade nessa parte, é só passar direto para os tópicos que estão no edital propriamente dito e para os blocos de questões. Tá bem? Então, como que eu estruturei o nosso curso de matemática para o Banco do Brasil? O nosso caderninho 1 vai ser composto por esses 4 tópicos. Então,
primeiro tópico, números inteiros, racionais, reais, problemas de contagem. No segundo, sistema legal de medidas, sistema internacional. Depois a gente vem com um tópico bem extenso, mas é muito rápido, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, regra de 3 simples e composta e porcentagem, que com certeza cai na prova de vocês, tá? E iniciamos hoje falando de noções de conjunto, porque a gente vai trabalhar teoria de conjuntos aqui. Nós iremos fazer duas coisas, falar de teoria e também iremos falar de conjuntos numéricos. Tá bem? Algo bem simples, apenas inicial no conteúdo de matemática. Depois, no caderno 2, como eu falei para vocês, a gente já vem com o 6º tópico, e o 6º tópico ele vai estar dividido no caderninho de vocês em 2 blocos, relações e funções, funções polinomiais, que aí entra a função do primeiro grau, do segundo grau, e depois a gente vai trabalhar com funções exponenciais e logarítmicas, tá bem? Então, pode ser um pouco apavorante, mas eu garanto para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Peço para vocês encarecidamente, não é legal falar isso, mas acontece. Entre pensar em desistir, vocês têm vários canais de comunicação comigo. Vou aproveitar esse slide aqui para colocar. Lá vai, meu WhatsApp. Eu estou no grupo de vocês de alunos, é 53999754068. Não interessa a hora que vocês estão estudando. Manda mensagem que assim que possível eu respondo. A gente conversa por lá e tira as dúvidas que tem, antes de querer desistir. É fácil? Não, não é fácil, por isso que é concurso público. Mas, gente, vocês têm muito apoio. Quem não quiser pelo WhatsApp, pode ser pelas redes sociais, professor Michel Vargas, ou pelo e-mail também, é profmichelvargas@gmail.com. Não interessa. Ou pela plataforma de vocês, do Tchê Concurso, também cai lá no meu e-mail a mensagem. Tá assistindo a aula, encontrou um erro, tá com dúvida, tem o chat embaixo da aula de vocês, onde vocês podem interagir diretamente com a minha caixa de e-mail. Tranquilo? Nunca desistir. Vai ter dificuldade? Sim. Vamos treinar questões da Cesgran-Hill e outras mais difíceis? Sim. Mas eu garanto para vocês, confiem no meu trabalho, eu não quero decepcionar vocês, são só 5 questões. Dessa vez eu tenho como falar, né? Ah, vai ser 5, tal. Depois eu conto para vocês as que vão cair. Domingo eu errei? Não, mas não disse que ia misturar. Domingo teve a prova do MP, eu falei que antes eu estava chutando, antes do edital, que ia ser 10 questões, 7 de matemática. Tá, só que aí veio 5 questões, veio 2 de matemática mesmo, né? 3. Viu? Qual é a mais importante? Matemática. Raciocínio lógico não é. Eram 3. Tá, gente? Fora as brincadeiras, me perguntem mais uma vez. Não saiam das salas com dúvida. Depois, gente, no terceiro caderno, aí a gente trabalha matrizes, determinantes, sistemas lineares, sequências, PA e PG. Matamos o conteúdo de matemática previsto no edital. Quando chegar aqui no tópico de 7 a 9, eu sei que alguém vai dizer, ah, mas tem que saber isso. Sim, tem que saber porque matrizes, por exemplo, a Cesgran-Hill adora. Tá? Então, tem que saber.
O que eles colocam geralmente no edital, eles cobram. Ela estava, não sei se os professores ontem comentaram com vocês, e se vocês viram, há um tempo ela estava meio parada, né? Não estava fazendo muito concurso, mas ela tem o costume de cobrar esses tópicos que estão no edital. Esse é o nosso material de matemática que a gente tem que ver até o dia 26 de setembro. É isso? Pessoal, falando agora exclusivamente do caderninho 1. O que a gente tem no caderno 1? Teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, depois a gente vai entrar em Sistema Internacional de Medidas, operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Depois a gente vai passar na parte de frações e aí depois a gente entra em razões, razão, proporção, regra de 3, divisão proporcional e porcentagem. Como que é estruturado o meu caderno? São 6 blocos de questões. Como? Vocês vão ter o primeiro conjunto de assunto, que é o quê? Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos. Vocês encontram, não vou lembrar de cabeça, mas são 30 e poucos exercícios falando dos dois assuntos. Depois a gente vem para Sistema Internacional de Medidas, parte de operações, vocês têm outro bloquinho de questões. Depois, quando a gente entra lá em razões, proporções, outro. O caderno todo está dividido em 6 blocos de questões. Peço que vocês tomem cuidado numa coisa. Hoje a internet é muito boa, dá um auxílio gigante, só que em qualquer coisa que vocês procurarem, vocês vão achar milhões de coisas falando do Banco do Brasil, porque tem N cursos, tem N professores que estão dando material. Tentem cuidar o seguinte, vocês podem ter muito material e se perder por onde estudar. Crie um objetivo, que é o quê? A prova, 26 de setembro, qual é o plano de estudo que vocês têm, e sigam o plano de estudo, não fiquem procurando coisas a mais, porque vocês podem procurar até 25 de setembro e vocês vão achar sempre uma questão de matemática, por exemplo, inédita, que vocês ainda não viram ela. Se pegar, eu tenho 5 anos, vai fazer 5 anos como professor, pega o Martinez, que está há muito mais tempo dando aula, ele ainda encontra questões inéditas que ele ainda não viu. Então, acreditem no nosso trabalho. Fiz todas as questões que o Vargas propôs. Agora eu vou procurar mais, então. Fiz todas... Quem é que teve ontem? Harrison. Fiz todas as questões que o Harrison deu de português. Aí procura um complemento. Mas não fiquem procurando um monte e vocês não fizeram o que a gente propôs para vocês. Entenderam? Porque é provável que vocês vão se perder nesse meio do caminho. Tá ok? É uma sugestão para que vocês obtenham êxito. Vou parar. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pessoal de casa? Tranquilo? Eu falo muito, tá? Eu não sou de humanas, mas eu falo bastante. E quando vocês não falarem comigo, eu fico enchendo o saco. Então, olha só. Sou o professor mais chato, acho, do Tchê. Simbologia. Por que simbologia? Porque a Sesgran-Rio traz também questões cobrando algumas simbologias que a gente encontra em outros concursos e não concursos tradicionais, como carreiras administrativas, bancárias, policiais, cobrando alguns símbolos que são de carreiras militares, por exemplo. Então, o que a gente vai trabalhar primeiro aqui? O símbolo de pertencer ou não a um conjunto. Então, olha só, o que significa o E? Pertence, a letra é bem feia, tá? E o E é não pertence. Tranquilo? Depois, a gente tem, é como se fosse um C, está contido,
e com o traço não está, contido. Depois nós temos o contém e o não contém. Tranquilo para vocês? Depois, pertencer e não pertencer, a gente vai falar sobre isso em conjuntos, ainda não. Para todo, para qualquer um. Existem sinônimos, tá bem? O E virado, que é existe. O E com o traço de não existe. Tranquilo? Acho que é esses por enquanto. Depois os outros a gente vai ver na teoria. Os principais que a gente precisa saber. Esses dois estão relacionados entre si e esses 4 entre si e depois esses 2 e esse daqui isoladamente, tá bem? Vocês vão encontrar aí numa das primeiras questões do bloco que tem questões da Cesgran-Rio, vocês já se deparam com essa situação. Alguma dúvida aqui? Vou estar conversando com você sobre vários outros símbolos, mas aí a gente vem trazendo na teoria. Então, primeiro assunto de hoje, teoria dos conjuntos. O que nós temos em relação a conjuntos? O que são conjuntos? Ele não tem uma definição propriamente dita, como está aqui, mas é tudo que a gente consegue delimitar, tendo característica ou não no espaço. Então, se a gente pensar na turma do Banco do Brasil, presencial, eu tenho um conjunto. Se eu falar a turma do Banco do Brasil online, eu tenho um outro conjunto. E o que eu tenho em comum entre os dois? Concurso do Banco do Brasil, tá bem? Só que eu posso pegar uma outra turma, a turma da ESA, por exemplo. Tem algo em comum? Sim, a gente pode encontrar várias coisas em comum, mas a fim de concurso são distintos, certo? Então, isso é um tipo de conjunto. Alguns exemplos que eu trago aqui para vocês: os dias da semana, meses do ano, letras do nosso alfabeto. Como que nós representamos um conjunto? Sempre por uma letra maiúscula. Então, se eu estou falando os dias da semana, eu vou colocar um S maiúsculo igual, abre chaves, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, dia de fazer questões do Vargas. Né? Então, olha só. O que nós temos aqui? Cada letrinha aqui que representa os dias da semana, eu estou representando por letras minúsculas, porque elas são os nossos elementos, que nós vamos ver no próximo slide. Tranquilo para vocês? O que é elemento? É qualquer objeto que está contido em um conjunto, tá bem? Uma coisa, esqueci de falar, eu vou ir lembrando e vou sempre falando para quem é aluno novo. Não se preocupem, eu sei que é normal de copiar, mas tudo que está no meu slide está no caderno de vocês, podem ter certeza. Como que eu construo a aula? Eu trago de forma mais simplificada tudo que está lá no caderno. Só que se vocês lerem a minha aula, está lá no caderno, tá bem? Porque eu acho que fica mais fácil depois para vocês estudarem em casa. Se eu falar da teoria aqui e não relacionar exatamente com o caderno. Então, vocês têm os dois iguais. Tá bom?
Mas fiquem à vontade para copiar. Então, elemento é qualquer objeto que compõe o nosso conjunto, que estiver sendo tratado em questão. Nós temos 3 tipos de representação de conjunto. Quais são elas? Por enumeração, por compreensão ou pelo diagrama de Venn. Geralmente, o diagrama de Venn soluciona o nosso problema na maioria das bancas. A CES Gran Rio ela é diferente. Então, a gente tem que saber por compreensão e por enumeração. Tá? O diagrama de Venn vem para complementar. Mas o 1 e o 2, que é o que a gente vai trabalhar, é importantíssimo você saber. Olha o nome. Enumerar. O que significa? Irei enumerar os meus elementos. Então, como está aqui, ó. Estou chamando o conjunto de A e estou colocando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Enumerei os dias da semana. Um outro exemplo. Conjunto das vogais. A, E, I, O e U. Enumerei as vogais do nosso alfabeto. Beleza? Segundo, por compreensão. Aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante. Olha o nome. Eu tenho que compreender o que está escrito, ou também eu posso chamar de propriedade. Por que eu tenho que compreender o que está escrito? Porque o que está dizendo? Ó, eu tenho um conjunto A, e o conjunto A é formado por quem? Pelos elementos X. Beleza? Mas quem pode ser o meu X? Não é qualquer coisa que pode ser o X. X é dia da semana. Se o X não for dia da semana, não satisfaz. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que o que está à direita da barra que eu apaguei ali, agora eu falo para vocês lá embaixo, o que está à direita da barra é condição de existência do nosso X. Se não satisfaz o círculo em vermelho, não pode ser do nosso conjunto. Tranquilo? O que foi que eu apaguei? Essa barrinha aqui, lembram do nome dela? Tal que. Beleza? A barrinha é tal que. Então, o que eu estou dizendo? O conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X seja dia da semana. Então, eu posso, por exemplo, dizer que X vale 2? Poderia. Posso, né? Dizer que X é 2. Sim? Sim ou não? Posso. X é 2. Agora olha a pergunta. X é 2. 2 pertence ao conjunto A? Não. Por quê? Porque ele não é dia da semana. São coisas diferentes. Entenderam? X pode ser 2? Ok. X pode ser 50? Pode. X pode ser 0? Pode. Agora vem. 2 pertence ao A? 2 não pertence ao conjunto A. Beleza? Agora eu falo para vocês. X pode ser segunda? Pode também. O que eu estou falando quando eu digo X? X é quando eu não sei o que é. Então, X, qualquer coisa, é segunda. Ok? Segunda pertence ao conjunto A? Sim. Segunda pertence a A. Beleza para vocês? Aqui eu já trouxe um princípio da simbologia lá. Usei pertence e não pertence. Tá bem para vocês? Por quê? Olhem a relação que eu fiz. O que eu relacionei? Eu peguei segunda como elemento e relacionei com A, que é um
conjunto. Então, lembrem disso. Ó, elemento e conjunto, eu uso pertence e não pertence. Tá bem? Porque a gente vai aprender um pouquinho à frente que aquelas simbologias de está contido, não está contido, contém, não contém, eu relaciono conjunto com conjunto. Eu não posso falar de elemento. Tá bom? Posso apagar aqui? Diagrama de Venn, o mais simples de todos e que faz a gente resolver quase que todas as questões, ou todas elas. O que é o diagrama de Venn? Venn foi um matemático, tá? Então, olha aqui. O diagrama de Venn, como que ele funciona? Não tem problema se vocês vão usar um quadrado, um retângulo, um círculo. Não interessa a figura geométrica. Interessa que a gente tem o quê? Que limitar o meu conjunto. Então, de novo, eu vou pegar o das vogais, que é o mais simples, e a gente vai escrever A, E, I, O e U. Tranquilo? Conjunto das vogais limitado pelas 5 vogais. Continuando. O que é um subconjunto de um conjunto? Vocês têm que tomar o cuidado nisso, porque na compreensão, às vezes a gente esquece de algum elemento. Então, o que é um subconjunto? É um pedaço, uma coisa que eu vou falar para vocês na primeira aula. Eu não quero ensinar matemática para vocês. Eu quero facilitar a matemática para vocês, tá? Então, vocês vão ver eu usar, às vezes, algumas frases como um pedaço do conjunto, que não tem isso na teoria, tá bem? Só que eu quero deixar do jeito mais simplificado, tá ok? Então, vocês vão ver eu falando, às vezes, algumas coisas que parecem grotesco, mas é que eu não quero que vocês saibam explicar para alguém a teoria da matemática. Não, senão a gente vai para um curso de matemática. Eu quero que dia 26 vocês lembrem, putz, o Vargas falou disso na aula e eu sei fazer. Tá bem? Esse é o meu objetivo aqui para vocês. Então, o que é um subconjunto? É um pedaço de algo maior. Então, se a gente pensar, vou trazer numericamente aqui que é mais simples. Se eu disser que o meu conjunto P é formado por menos 5, 4, 8, 20. Tá bem? Eu vou perguntar para vocês, o que é um subconjunto de P? Eu posso pegar e chamar de posso chamar de N, posso chamar de N e aí pegar, sei lá, menos 5 e 20. Não interessa a ordem, só interessa o seguinte. Tá no P? Sim. Se tá no P, o N é subconjunto do P. Ok para vocês? Agora, se eu pegar e falar o seguinte, o conjunto X é igual a menos 2, 4 e 8. X é subconjunto de P? Não, porque menos 2 não está em P. Se 1 não está, está fora. Beleza? Agora vem a observação que eu trago ali para vocês. O que é o menor subconjunto de um conjunto? Todo conjunto tem um menor subconjunto dele. Quem é? O vazio. O vazio sempre vai estar aqui, ó. Estou olhando para o conjunto P.
no conjunto P, eu tenho o vazio dentro dele. O que é o nosso conjunto vazio? Iremos representar por 0 com uma barra ou com duas chaves, tá bem? Essa definição aqui, lá no caderninho de vocês, ela está descrita em tipos de conjunto. Conjunto unitário, o que é o conjunto unitário? Possui um elemento. O que é o conjunto vazio? Não possui elementos. Depois, conjunto universo é de quem a gente está falando. Se eu falar turma do Banco do Brasil, o meu conjunto universo é a turma do Banco do Brasil. Tá bem? Deu para entender do vazio aqui? Depois, a gente tem ali o maior subconjunto de um conjunto. É o próprio conjunto. Então, se eu perguntar para vocês quem é o maior subconjunto de P, vocês vão escrever ele de novo ou irão dizer simplesmente que é o P. Deu para entender essa parte? O menor é o vazio e o maior é o próprio conjunto. Tomem cuidado no seguinte. Isto daqui, ó, o conjunto formado pelo elemento 0 é diferente disto daqui, ó. Tá bem? Quando, vou fazer aqui em amarelo só para chamar a atenção. Ó, aqui eu estou dizendo que o conjunto tem quem dentro? O 0, então ele possui um elemento. Ele é um conjunto unitário. Agora aqui, ó, eu não tenho elementos. Aí é um conjunto vazio. Tá bem? Dúvidas aqui? Para fechar esse slide, o que faltou? Aqui dá para a gente falar de duas relações. Está contido, não está... Opa! Ia botar um E ali para vocês. Não está contido, contém e não contém. Quando se usa um, quando se usa o outro? Pensa no seguinte, se eu perguntar para vocês, ó, agora entra a parceria minha e do Harris, tudo faz parte informática e por aí vai, conhecimento bancário, tá tudo ligado. N em relação a P. Como vocês iriam falar N em relação a P? Aí vem, N está contido em P, N não está contido em P, N contém P ou N não contém P? Como que fica melhor para vocês? Está contido, concordam? Por quê? Como que vocês vão falar que o N não tem dois elementos só? Como que vocês vão falar que P está dentro de N? Fica mal escrito, não fica? Concorda? Então, aqui a gente usa qual relação? Está contido e não está contido. Então seria N está contido em P. Agora olha só. Se eu falasse X em relação a N. O X é o menos 2, o 4 e o 8. E o N é o menos 5 e o 20. Isso mesmo, Alessandra. Show. Obrigado por participar aí. X não contém. Então, aqui, certo? Qual é a relação, pessoal, que a gente consegue tirar disso? Olhem o seguinte. Quando que eu vou usar o está contido e não está contido? Quando for do menor para
o maior. Enxergaram isso comigo? Ó, N tem 2 elementos. E o P? 4. O N não é menor que o P? Então, do menor conjunto para o maior, eu uso está contido e não está contido. Quando for do maior para o menor, na esquerda não, Michele. Vou escrever aqui de novo então. Ó. Do menor para o maior. Feito? Exatamente, Kennedy. Isso mesmo. Contém e não contém. Do maior para o menor. Tudo tranquilo? Fácil, né? Ó, para quem está em casa também, olha a pergunta do colega, que foi o que eu estava falando antes, mas eu falei só do elemento para conjunto. Qual é a relação que vocês têm que enxergar? Ó, o que acontece? Quando nós estivermos falando de elemento versus conjunto, ou vice-versa, tá? Conjunto e elemento, não tem problema. Quais são as simbologias? Pertence. Putz, ali ficou feio pra caramba. Pertence ou não pertence. Agora, quando for conjunto, relação com conjunto. Como assim, Vargas? Não estou entendendo nada do que está falando. Lembra o slide anterior que eu falei que 2 pertence ou não pertence a um conjunto? E depois eu falei segunda pertence ou não pertence? Quando a gente está falando disso, a gente usa essa parte aqui. Elemento conjunto ou conjunto elemento. A ordem tanto faz. Agora, quando eu falo conjunto conjunto, aí vem as relações. Está contido, não está contido, contém ou não contém. Só vai ter que levar em consideração se um é maior ou menor que o outro. Tá bom? É isso que a gente estava conversando aqui que o colega perguntou. Também está lá no caderninho explicado isso. Feito? Conjunto das partes, só para não dar erro. Não é normal cair, mas vamos falar rapidinho. O que é o conjunto das partes de um conjunto A? Estou chamando um conjunto A, pode ser qualquer conjunto, tá? O conjunto das partes eu represento P de A. E ele vai ser quem? O elemento X, tal... Poxa, saiu dali. Deu ruim no slide. Ó, é P de A, vou reescrever aqui. Lá no caderno tá certo. X, tal que X esteja contido em A. Como assim? Tem um exemplo genérico ali, ó. Dado o conjunto A, B e C. O que é o conjunto das partes, gente? É vocês pegarem o conjunto A e separar ele em todos os menores conjuntos, nas menores partes possíveis. Então vamos para um número. Ó, vou chamar o conjunto Y, formado por 5, 8 e 9. Vocês me ajudam? Quem é o conjunto das partes do conjunto Y? Não é subconjuntos do Y que eu vou procurar? Quem é o menor subconjunto de um conjunto? Vazio. Depois, quem que eu posso usar ali? O elemento unitário 5. Depois eu posso pegar o elemento 8. Depois o 9. E depois eu posso fazer as combinações. 5 com 8, 5 com 9. Para ir na ordem. Estão me entendendo? Pessoal de casa está conseguindo entender?
Sim. Ali, tu tá falando se eu botar 8 com 5? Não. Não vou contar como 2. É um só. Porque aí a gente tem que imaginar o seguinte. A pergunta do colega foi assim, ó. Se eu falar 5 e 8 é um conjunto, e 8 e 5 é outro, aqui não. Quando a gente estiver falando lá de plano cartesiano em função, sim. Porque aí a gente está em 2 locais no espaço diferente, tá? Por que que aqui não? Porque imagina, se eu tenho 5 e 8, só a gente botar no diagrama, a gente consegue sanar essa dúvida. Não interessa onde eles estão no conjunto, eles são o mesmo, tá? Mas baita pergunta. 5 e 8. Depois, eu vou falar uma coisa. Eu sei, segundo dia, o pessoal não fala, fica com vergonha. Gente, dá 4, professor. E eu vou dizer, 4 da onde se não tem 4 ali? Gente, aqui é para errar. É para errar na aula. Você só tem que acertar na prova. Tá bem? É errando que a gente vai aprender. 0, 5, 8, 9, 5 e 8, 5 e 9, 8 e 9, e aí? 5, 8 e 9. Ei, caraca, olha lá, a colega colocou todos, digitou lá em casa. 0, 5, 8, 9, 5, 8, 5, 9, 8, 9. Perfeito, isso mesmo, Alessandro. Mas, será que a Sesgran-Hill vai pedir para vocês achar o conjunto das partes? Talvez não. Mas, e se ela quiser pedir alguma coisa relacionando com raciocínio lógico que está dentro lá em lógica proposicional? Aqui, ó, também deu problema no slide, desculpa, tá? A gente teve um probleminha técnico, tivemos que trocar aqui o... Aqui, onde está apagado, que está igual a 8, é como vocês descobrem o conjunto das partes. Porque vocês acham que vem assim, o conjunto Y é 5, 8 e 9. Quem são? Não, às vezes, eles vão dar com elementos, com mais elementos. Imagina ter que fazer, por exemplo, com 10 elementos. Aí o cara já vai perder um baita tempo, não vai? Então, o que que pode acontecer? Tem aí no caderno, que é uma sugestão que pode cair na prova, perguntar para vocês quantos elementos tem o conjunto das partes do conjunto Y. Porque aí vocês não vão ter que estar fazendo, enumerando aqui como a gente fez. Vocês só precisam fazer isso daqui, ó. 2 elevado na N. O que que é N? N é o número de subconjuntos. Desculpa. N é o conjunto, é o número de elementos. Poxa, mas apagou dali mesmo. Ó, N é o número de elementos do meu conjunto em questão. Estão entendendo o que eu estou falando? Se o meu conjunto, meu conjunto W possui 10 elementos. Quantos elementos possui o conjunto das partes dele? 2 na N. N é quem? Número de elementos. Então, quem é a resposta? Qual é o número de elementos do meu conjunto das partes? Não precisa resposta, só indicado. 2 na 10. Por que 2 na 10? Eu não tenho 10 elementos no conjunto W. E eu não tenho que a fórmula é 2 na N. Lembrem disso daqui, quando o Martinez falar com vocês lá em raciocínio lógico. 2 na N. Tranquilo ou não? Meu conjunto possui 4 elementos.
Para ficar fácil. Se ele possui 4 elementos, quantos elementos tem o conjunto das partes dele? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu não estou perguntando para vocês, como aqui, ó, quem são eles? Não, eu estou perguntando quantos são. 16. Fechou? Ou não? Isso mesmo, Alessandro. Tranquilo? 2 na 10 é 1024. 1024. Aqui, aonde começa... Antes de operações com conjuntos, é mais a parte teórica, não é tão cobrado, mas a gente precisa criar um embasamento. Pô, vou pedir desculpa para vocês aqui, mas se foi ali a simbologia. Aqui, ó, eu vou escrever todo ele. Ó, aqui tá faltando a representação, tá? Ali no slide vocês considerem que ele ficou errado. Não pegou a forma. Então, olha só. Primeira operação que a gente vai estudar. União, gente. Olha o nome. É reunir os elementos. Ou seja, juntar todo mundo. Tá? Nós iremos estudar união, intersecção e a diferença de conjuntos. Para esses três, nós vamos tomar como exemplo os dois conjuntos lá de cima. Ó. M é 0, 1, 3 e 5 e o N 2, 3, 4 e 5. Então, olha só. O que é a união de conjuntos? O que está escrito aqui embaixo, eu vou reescrever aqui em cima, porque deu problema ali. Então, a gente tem N, união, é um U pequeno, tá? N, união com M, é quem? É X, tal que X pertença a N, ou X pertença a M. O que vocês têm que tomar cuidado aqui? Ou, aqui está o segredo. Quando é ou, união. Tá? Ou um conjunto, ou outro. Então é todo mundo. Tá? Como fica a representação por enumeração? Fica N, união com M, igual. Tá bom aí para vocês, gurias? Não é a união? Então vai ser quem? 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Tá bem? Por enumeração. Olha só, a gente vai ver pelos 3 conceitos. Compreensão, por enumeração e agora aqui pelo diagrama. Então eu vou chamar DN e DM, tá? 2 círculos. Por que um está transpondo o outro? Porque tem gente em comum. Tomem cuidado nisso daqui. Quem está repetindo em ambos? Olha aqui. O 3 está no M e o 3 está no N. O 5 está em M e também está em N. Então eu tenho 2 elementos que se repetem. Então eu trago o 3 e o 5 para a intersecção, que é o que a gente vai aprender na sequência. Tá bom? Quem sobrou para o conjunto N? 2 e 4. Lá no caderno está ao contrário, tá? Não sei porquê, só de louco eu botei no slide invertido. 0 e 1 sobrou em M. Tomem o cuidado disso que está aparecendo aqui. Quantos elementos tem lá em cima? 8.
Quantos realmente estão nos dois conjuntos? 6. A banca vem para pegar vocês. Tomem cuidado. Quem está num não está no outro. E tem gente que está em ambos. Tá bom? Agora, para finalizar, a gente fala das palavrinhas-chave. Tá bom aqui para vocês? O pessoal de casa está tranquilo? Tchau. Oi. Consegue me ouvir? Sim, sim. Tudo bem? Uma questão de uma dúvida. Claro. X, tal que X pertence a ele ou X pertence a ele, né? Isto. Só que é N união com ele, né? Não seria X pertence a N e X pertence a ele, né? Somando os dois? Ou um ou outro, não separa eles? Não. Tu pode estar pensando talvez por probabilidade, né? O ou vai somar aqui. A gente vai aprender na intersecção que aí sim, o e é só o que é comum. Tá bem, Thiago? Que responsa, cara. O cara foi meu colega. Puxa vida. Que responsa. Beleza? Ó, então, união, a gente tem o ou. Fechou? Agora, olha aqui. Opa. Na intersecção, aí a pergunta que o Thiago fez. Olha lá. Como que nós temos? Mesmo conjunto, tá? O M e o N. E aí nós vamos ter na intersecção o seguinte. N, intersecção é o U viradinho. N intersecção com M. Nós vamos ter X, tal que X pertença ao N e X pertença ao M. Fechou para vocês? Ó, qual é o segredo? E intersecção. Tá bom? Então, vamos direto neles. Quem é que está em ambos? 3 e 5. Quem sobrou? Tá, vamos dar nome primeiro aos bois, né? N e M, como no outro. Vai sobrar a mesma coisa que o outro, né? Desculpa, não pintei lá. Agora eu faço aqui, tá? Ó, no N vai sobrar 2 e 4. 0 e 1. Eu falei que eu não pintei lá por causa disso daqui, ó. Aqui eu... Não, em amarelo vai ficar ruimzão. Laranja. Por quê? Porque agora a gente tá procurando quem, ó. Eu esqueci de pintar lá, mas lá seria todos pintados, tá? Na reta. Os dois, as duas elipses. Fechou? Aqui, só o que me interessa é quem está no centro. Tá bom para vocês? Respondida em casa? Fechou, Thiago? Fechou. Vamos à frente? Posso pagar? Olha só. Não subestimem conjuntos. Cai geralmente. Porque esse olhar, cara, não subestimem, sério. O pessoal leva na brincadeira. Ó, no meu caderninho, todos os tipos de questões, tá, vão ser humildes. Não, mas assim, ó, eu tento trazer um tipo de cada que cai em bancas diferentes. Pra se a CES Gran Rio vir pegar vocês, não, mas aquela ali eu já fiz. Mas às vezes eles ainda conseguem, tá? Mas eles não vão conseguir. Porque eu vou trabalhar forte para isso. Beleza? Então, para fechar, diferença. O que é a diferença em matemática? Não é a continha de menos? Aqui não mudou. É uma continha de menos. Tá bem?
Então, o que é a diferença entre dois conjuntos? Vamos levar para os números? Será que vocês vão falar agora comigo? Vou pegar 15 menos 15 menos 8. Não, parei. 15, pode ser Igor. É Igor, né? 15 menos 5, em linha. Não tô brincando, tá? Eu gosto de brincar, mas eu não tô brincando. Eu tô fazendo uma analogia séria. Como eu monto essa continha? Não, é porque quem não me conhece, né, André? Pode achar que tá de gozação. Como eu monto essa continha, gente? 15 menos 5. Não, sério. Eu não vou colocar o primeiro menos o segundo. Então eu vou fazer o que eu recém tinha escrito, né? 15 menos 5. Quantos tem no primeiro? 15. E eu quero tirar quem? Todos que estão no segundo, não é isso? E aí fica 10. Não é sempre assim que a gente faz uma conta de subtração? Pega todo do primeiro, tira quem está na parte aqui de baixo e resolve, né? Obrigado, Gabriele. As gurias lá em casa responderam 7 porque eu tinha botado 15 menos 8, né? Obrigado, valeu, troquei aqui, sacanagem. Então, olha só. Por que eu estou falando de conta de subtração e quero falar de diferença de conjuntos? Porque aqui é para vocês fazerem a mesma coisa. Olha aqui, vocês vão fazer o conjunto M menos o conjunto N. Só que aqui a gente vai ver por compreensão. Ou melhor, aqui a gente vai ver em texto, né? A gente vai ver numa palavrinha em português e vai... Opa, o Vargas falou toda vez na aula, se liga, que quando diz isso é diferença. Então, M menos N, quem é? É X, tal que X pertença... Olha só, 15 menos 5, eu deixei só quem? Sobrou 10, não foi? E 10 estava onde? No primeiro ou no segundo? Então eu quero quem está no primeiro e não está no segundo. Se liga na ideia. Olha aqui. E pertence no primeiro e não pertence no segundo. Toma cuidado nisso. Regra. Pega dois conjuntos. Tá fazendo diferença? Olha só para o primeiro. Todos do primeiro é solução. Do segundo cai fora. Tá bom para vocês? Falei para vocês que o exemplo a gente usar para os três, que vocês vão ver que no caderninho faz mais sentido. Então, quem é os comuns? 3 e 5. Conjunto M, conjunto N. Valeu aí, guris. Obrigado, Alessandro. Os guris já estavam indo, não tinha entendido. Ó, quem é que sobrou no M? 0 e 1. Quem está no N? 4 e o 2. Quem é a solução para nós? Olha, se em casa estão copiando, não copiem. Quem é a solução? Olha o que eu vou falar. Somente quem está em M. O que eu falei? Eu não estou de sacanagem. O que eu pronunciei para vocês? Somente. Primeira palavrinha-chave que vocês não podem esquecer. Segunda palavrinha-chave. Quem lembra? Vai? Não? Tá enferrujado? Tá. Não. Pelo menos. Podia ser, né? Mas vamos mais fácil. Começa com A. Apenas.
Quem são os elementos... Ó, vou mudar a resposta. Quem são os elementos que estão apenas em N? N de navio. 4 e 2. Se a gente estivesse relacionando com outro, fazendo um contexto e eu perguntasse... Agora a gente faz a questão, fica mais fácil. Vamos lá, senão fica muito vago. Deu para entender? Aqui a resposta é somente... Toma cuidado nisso daqui, ó. Gente, o 3 e o 5 estão em M? Sim. Mas eles também estão no N. Então cai fora. Tá bom? Vou esculhambar o slide. Isso tudo aqui cai fora. Tá bom? O que está em preto, eu excluo. Fechou para vocês? Pessoal de casa? Isso mesmo, Alessandra. Obrigado. Então, para fechar... Pô, apagou de novo, né? Conjuntos disjuntos. Até então eu ainda não vi questões falando de conjuntos disjuntos, mas observem o conjunto X e o conjunto Y. Como eu escrevo eles? Conjunto X, menos 2, 0, 8 e 11. E o Y? 2, 5, 15 e 23. Tem alguém em comum? Não. Quando isto daqui ocorre, eles são disjuntos. Não estão juntos. Não tem uma conexão entre eles. Nada em comum. Aqui de novo, não vou ser repetitivo. Mas o vazio não seria algo como esse. Mas e quem é o vazio? Nada. Tá? Ali, quando é A intersecção com B, for vazio. Tá? Essa é a solução. Tá bom? Vamos lá, então? Complementar, gente. O complementar é semelhante à diferença. Só que, aqui de novo, ó, vou corrigir, B tem que estar contido no conjunto A. Tá bom? Então, ó, o que é o complementar de B em A? O contrário também existe, tá? Eu posso pedir o complementar de A em B. Não se preocupem, sinceramente, a gente está com tempo super restrito, tanto de terminar a aula quanto do edital. Esse daqui, deixa ele de canto. Aprende bem os outros três. União, intersecção e diferença. Esse daqui, se está tranquilo, aprende também. Vocês vão ver que nem tem questões disso, tá? Porque não é normal ser cobrado. Mas faz parte de teoria de conjuntos. O que é o complementar? Dados dois conjuntos A e B, o que eu escrevi em verde ali para vocês, o B tem que estar contido em A. Esse é o detalhe. Se isto daqui não acontecer, o B estar contido em A é uma condição de existência. Puxa. De existência. Então ele tem que estar contido, senão eu não encontro o complementar. E o que é o complementar de B em relação a A? A gente escreve assim, ó. Tudo apagou aqui do slide. Mas é assim a simbologia, ó. Ela é bem bacana. CBA, se lê de cima para baixo. Também pode ser escrita assim, ó. Complementar de B em relação a A. Tá, e moral da história? É só fazer o contrário do que a gente está lendo. Faz A menos B. Tá bom para vocês? Quem é o conjunto A aqui na brincadeira? O A vai ser o conjunto de fora e o B,
o conjunto interior. Eu sei, o pessoal de casa deve estar brabo que eu fiz em amarelo de novo, mas é só para combinar com o círculo. Doideira do Vargas. Dois conjuntos. Sei lá, qualquer valor. Ó, vou colocar menos 2, 5, 8, 3, 20 e 1. Coloquei aquilo ali, ó. O B está contido em A? Sim, porque se nós enumerarmos, quem vai ser? Menos 2, 1, 5, 3, 5, 8 e 20, né? Faltou alguém aí? 3, 6. 6. Quem é o B? 3 e 8. O B está contido em A? Tá, então é só fazer o A. Vamos fazer lá do outro ladinho. A menos o B. Quem é o A menos o B? Menos 2, 1, 5 e o 20. Tá bom para vocês? Para que exista o contrário, para que exista o complementar de A em B, a condição de existência lá em cima também terá que ser ao contrário. Aí eu vou ter que ter o A contido em B. Eu sei que eu passei uns minutinhos, mas a gente teve problemas técnicos. Só uma questão para fazer sentido, pode ser? Dá para aguentar? Não vou fazer a primeira, tá lá no caderninho, questão 1, passando esse bloquinho, questão da Polícia Federal de 2014. Por que eu não vou fazer ela? Porque aqui eu quero apresentar um outro detalhe para vocês, mas dá já para fazer em casa com certeza, tá? Vou fazer essa daqui que é mais simples e a gente vai contextualizar tudo que a gente abordou. Então, olha só. Antigamente essa banca também era bem conhecida, da Consuplan. Também era a banca que fazia concurso da Polícia Federal, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Planejamento e não sei o que lá. É do Ministério de alguma coisa. Para resumir o que é o MAPA. Tá? Então o que acontece? Vocês vão ver vários tipos de questões nos meus cadernos. Para quem nunca foi meu aluno, vocês vão ver questões de concurso e de vestibular. Por quê? Ah, não, eu não vou fazer vestibular. Sim. Mas o que eu quero abordar para vocês é o conceito que foi aplicado na questão. Melhorou, Natália? Olá, a Caroline me disse, ó, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Valeu. Eu sabia que era um ministério, mas não lembrava todo. Valeu aí. Olha o que nós temos. Ó, o que acontece? Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a forma de se locomoverem para o trabalho, constatou-se que... Então, o que teve na pesquisa? Ônibus, automóvel e moto. Então, tem 3 grandes grupos. Aqui vocês vão me ajudar, né? Ó, 3 grandes grupos. Ônibus, automóvel e moto. Por onde é interessante nós começarmos? Sempre pela intersecção maior. Ou seja, aqui na questão, pelos 3 meios. Cuidem o seguinte, gente. Sempre vai ter a intersecção no centro? Não. É o caso da questão anterior. Ele quer saber a intersecção do meio. Então, vocês vão ter que usar um X ou enxergar um outro detalhe, que é ver que está extrapolando e já achar a resposta. Eu vou fazer nas próximas aulas ele. Tá bem? Mas aqui eu tenho os 3 do centro, que foram 6. Certo?
Então, 6 pessoas utilizam os 3 meios. Depois, olha aqui. Automóvel e moto. Então, eu estou falando automóvel e moto. São 15. Tomem o cuidado aqui. Geralmente é onde dá o problema em conjuntos. 15 pessoas não utilizam ambos? Então, quem utiliza os 3 já estão sendo contados aqui também. Se tu utiliza 3, obrigatoriamente tu utiliza 2. Tô certo ou tô errado? Então, 15 pessoas é esse pedacinho aqui, ó. Mas o que que nós vamos ter que fazer? Para descobrir esse pedaço aqui, eu vou ter que fazer 15 menos 6. Quanto dá isso? 9. Então aqui, ó, líquidos, nós temos 9 pessoas. Tá? Agora aqui, vou fazer mais um diferente na cor só para... Ó, 22 ônibus e automóveis. Ônibus e automóveis. Onde está a intersecção dos 22? Aqui nesse trecho. Já tem 22 no todo. 22 menos os 6 que já estão ali, fica... Opa, já quis fazer direto, né? No primeiro dia de aula eu já quis atalhar já. No segundo já vale. No segundo já está todo mundo acostumado com Vargas. Né? 16. E o próximo? Estão entendendo? Pessoal de casa, tá tranquilo? Mais fácil que isso, não tem. Puxa, por isso que a Alessandra lá colocou, ó. É, não tá tão fácil, né? É aqui que eu quero apagar, né? Já dá pra deixar pronto ali. Valeu, Thiago. Ó, então aqui, obrigado aí, gente. Viu? Já ia perder a questão, Vargas. Ônibus e moto. Ônibus e moto são 22. Então é 22 menos 6 são 16. Tá? Que bom que eu já errei no primeiro dia, já entenderam que o Vargas erra, né? Não, porque às vezes o pessoal acha que nós não podemos errar. 18 é ônibus e automóvel. E vão pensar, esse louco é chato pra caramba. Não fala pra eles, André. Ninguém fala comigo, cara, nem você. Ó o Vitor tá quieto, entrou mudo e saiu calado. 18 menos o 6. Obrigado aí, gente. Eita, todo mundo ligado em casa, aí que é lindo. Mandem dúvidas nas questões se vocês tiverem. 18 menos 6, fechou 12, né? Tá certo? Agora a gente vai pro todo. Ó, aqui é onde tem as pegadinhas em questões. 45 pessoas usam ônibus. Vocês vão encontrar questões que diz assim, ó. Usam apenas ônibus. Quando falar apenas ônibus, vocês vão olhar somente para o ônibus. Esquece as intersecções. Vocês vão já... 45 usam apenas ônibus? Puf! Ó, faria isso daqui, ó. Colocaria 45 aqui. Só ônibus. Mas não é o caso. Então eu vou ter que fazer o quê? Aqui esculhambei, né? Quanto dá isso daí? 45 menos. Olha lá, o pessoal tá voando, né? 12. 12 com 6 dá 18. Com 16. 18 mais 6, 24. 34.
E aí o pessoal de casa já foi mais rápido que nós, eles já falaram que é 11. Não. Eu tenho certeza que ficam brabos. Não é procurar na internet. Sabe o que me veio na cabeça? Tudo que eu for lembrando eu vou falando para vocês nas próximas aulas. Quem não era concurseiro, gente, não se sabotem. Abandone o telefone e o celular, o telefone e a calculadora. Vocês vão se auto-sabotar lá pro dia do concurso. Não liberei ainda. Tá liberado então. 51 usam automóvel. 51 menos 12 com 6, 18, com mais 9, 27. Obrigado, Gabriele. Exatamente, Alessandra. Ó, 12 com 6, 16, a gente subtraiu aqui 34. Tá? Agora aqui, ó, 51 usam automóveis. 51. E aí nós temos que tirar quem? 12 mais 6 dá 18, com mais 9, 27. 51 menos 27. 5 fica 4, 11 dá 4, 4 para 2, 2, 24. O pessoal de casa está voando, ei, que massa. Já tô curtindo a turma de vocês pra caramba. Tem que participar, isso mesmo. A gente está aqui para aprender. 32 utilizam moto. Ó, moto. Então eu vou fazer o quê? Essa conta eu faço. 32. 16 mais 6, 22. 22 com 9, 31. Quanto sobrou? 1. Agora olha a pergunta. E aí só para o pessoal ficar brabo comigo. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar um outro conjunto maior. O que eu criei em amarelo aí, ó. Por quê? Analisando os dados apresentados, conclui-se que o número de pessoas que não utiliza nenhum dos 3 meios de transporte mencionado é. Então observem, 100 pessoas é o que eu pintei em amarelo. O meu universo são 100 pessoas. Tá bem? Como que eu chego na resposta? Eu vou fazer 100 menos quem? 11 mais 12 mais 6 mais 16 mais 24 mais 9 mais 1. Se liga aqui numa coisa. Se vocês querem ganhar tempo na prova, e vocês precisam, o automóvel já não é 51? Então já tira aqui o automóvel 51. Soma 51. Quem mais vai ter que somar? 11, 16 mais 1. Certo? Quanto dá isso? 11, 27, 28. 51 mais 28, 79. 100 menos 79, 20. E 1. Alternativa B. Fechou? É isso de conjuntos. Agora começam os jogos. Às vezes falta um elemento. Às vezes, ali onde está... Antes de eu começar a comentar. Deu para entender, pessoal? Pessoal do presencial e de casa, alguma dúvida? Tá tranquilo? O que pega aqui, gente? As palavrinhas apenas, só, somente, ou sinônimos, que é quando a gente tem que excluir ou colocar o valor inteiro lá no conjunto. Quando eles não dão o elemento da maior intersecção, ou quando eles pedem de uma intersecção menor. Esses são os casos, mas eu abordo todos com vocês nas 30 e poucas questões que tem aí no caderninho, tá bom?
E até o dia da prova, se eu encontrar alguma diferente, com certeza eu apresento para vocês. Caso contrário, vocês vão preparados para a prova. Em conjuntos e depois nos demais conteúdos. Meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Deu para entender mesmo? Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam, tiverem dúvidas, não precisa esperar a próxima aula. Nosso tempo é muito restrito. Manda mensagem lá, professor, já estou fazendo as questões e estou com dúvida em tal. Eu já faço e mando para vocês, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite para vocês.